tem como o dono de pousada pedir as contas. Nós, donos de pousadas, tem hora que a gente cansa também, como qualquer outra pessoa, né? Mas existe um motivo para que isso aconteça, quando a gente já está mais tempo aí no mercado e que a gente fica cada vez mais cansado, né? De estar aí à frente da pousada, principalmente, gente, quando a gente é o que faz tudo dentro da pousada, que a gente não consegue dividir, não consegue delegar, né? E a gente acaba abraçando tudo que acontece na nossa pousada como se fosse nosso. E aí, dessa forma, o que acontece? A gente fica sobrecarregado. E vem essa pergunta, essa reflexão, né? Tem como um dono de pousada pedir as contas, né? Então, gente, a gente tem que entender. Todo negócio, né? Nós estamos aqui falando, né, do meio de hospedagem, de pousadas, é comum passar por turbulências, né? Faz parte. A empresa, ela tem 3 fases, né? A gente passa pela fase como nós mesmos. Se a gente comparar com nós, seres humanos, são 3 fases, que é a fase da infância, a fase da adolescência e a fase adulta, né? Que seria a maturidade. Então, cada um aí deve estar em algum momento da sua empresa, né? Eu vou explicar um pouquinho cada parte, né? Cada degrau desses, como é que acontece normalmente com as pousadas, né? Então, assim, e é normal, gente, qualquer negócio, né? Tanto também na vida pessoal da gente, a gente sempre passa aí por turbulências que são comuns a todos nós, né? Então, assim, só que tem muitos pousadeiros, gente, que não sabem lidar com as frustrações no meio do caminho, né? As frustrações fazem parte, elas acontecem o tempo inteiro. Então, o pousadeiro acha que pode carregar a pousada nas costas. Para ele salvar a empresa dele, ele vai ter que carregar nas costas, né? E essa atitude leva tanto a pousada quanto a vida pessoal para um caos que fica depois difícil de resolver, né? Então, assim, é importante falar isso, porque as frustrações, elas estão aí, né, gente? E tem gente que tem dificuldade de lidar com isso, com as coisas que acontecem no dia a dia, com as reclamações, né? O que acontece aí, às vezes, acontece alguma coisa que está fora do seu controle. E cada vez mais a gente tem que aprender a lidar com esses desafios e com essas frustrações que os negócios nos trazem, né? E aí vem o que eu falei para vocês, que as empresas, né, as pousadas, elas passam por 3 fases. A primeira fase, gente, é a fase da infância. Então, essa fase da infância é a fase quando você tomou aquela decisão de abrir a sua própria pousada. Você começou a trabalhar nela, no crescimento da sua própria pousada, e aí a pousada começou a receber aí os primeiros hóspedes, né? E você recebeu lá com todo carinho, entusiasmo, você estava recém-aberto, tinha começado nesse ramo aí de pousada, então, e você começou a ver como que seu negócio funcionava, né? Quando você abriu a porta para receber aqueles primeiros hóspedes. E aí seu negócio foi crescendo, né? Ao longo dos anos vai crescendo, às vezes não em número de estruturas, mas em taxa de ocupação, tendo mais hóspedes e tudo. Então, nesse primeiro período, gente, quando a empresa começa, nesse período de crescimento, aí você começa a perceber que é preciso ter algumas habilidades, né? Que você teria que dominar algumas habilidades para conseguir gerir a sua empresa. E aí, só que aí você pensa, nossa, eu não tenho todas essas habilidades. E, gente, nós não temos que termos todas as habilidades, né, dentro de uma pousada. A gente pode lançar mão de contratar alguém para aquela fraqueza que nós temos. Eu acho que é importante, sim, que a gente conheça todo o processo, que a gente passe por todo o processo, né, de aprendizado dentro de uma pousada, até para saber onde você se encaixa melhor, onde você se adapta melhor, que você gosta mais de fazer. E as outras partes você pode delegar, né? Deixa eu ver aqui, tem uma mensagem aqui falando, devido ao Covid, né? Nossa pousada tinha acabado de estabilizar, mas aí veio o vírus. Realmente, né? O Covid ele veio aí, né? Como um desafio para todos, mas já está perto também de terminar. Tem muitos que estão tendo até um movimento maior do que antes agora, que as pessoas estão querendo muito viajar, né? Voltar aí à vida normal, pelo menos as viagens têm crescido muito. Eu tenho visto isso muito, gente, o crescimento, principalmente para as pousadas. As pessoas estão buscando lugares menores para que elas se sintam mais seguras, para que elas possam viajar.
e daqui a pouco, logo, logo, né, a gente vai ter passado por mais esse desafio, né? Então, como eu estava falando, quando você está na primeira fase da sua empresa, que seria a infância, né? Quando você percebe que não tem todas as habilidades, você lança a mão de contratar alguém. Aí vem a segunda parte, que é a parte da adolescência. Então, nessa fase, gente, você provavelmente vai se identificar. É um momento que você está contratando, expandindo, formando equipe, né? É a fase que o pousadeiro contrata outras pessoas que possam ajudá-lo em tarefas diferentes, mas também está enfrentando aquele turbilhão de problemas, né? De desafios. Pode ser que tenha tido reclamações de hóspedes, porque aí seu negócio começou a rodar mesmo. Quando você está nessa fase, seu negócio está rodando ali. E quando ele está rodando, é que começam a surgir, né, gente, os problemas. Enquanto você está ali com as portas para abrir, você ainda não sabe o que pode vir a acontecer. Até em questão estrutural. Às vezes, quando a gente abre, começa a ter alguns problemas com chuveiro, com algumas outras coisas que só vai dar para saber a hora que o quarto estiver funcionando, né? Se a televisão vai funcionar bacana. Por mais que você teste, pode acontecer, né? Só que nessa fase aí você já está rodando tudo. E aí começa, por exemplo, pode ser que você tenha uma reclamação de hóspedes com problema de atendimento, por exemplo, né? Com funcionário, com fornecedor. E isso tudo, às vezes, naquele momento, parece impossível de resolver. Então, você começa a ficar ali já um pouco angustiado com aquilo, né? Porque você não esperava que esse tipo de problema fosse acontecer. Mas ele é um problema corriqueiro, né? E que a gente vai ter que aprender a lidar com esse tipo aí de frustração. Porque eu entendo, gente, quem monta pousada, como eu, a gente monta com todo carinho, né? Observando cada cantinho, cada detalhe. Então, é normal que no início você se sinta um pouco ofendido quando tem uma reclamação. Que eu até gosto de usar a palavra que você tem uma proposta de melhoria, né? Não reclamação, porque aí o hóspede ele está enxergando os problemas que a sua pousada está tendo e ele está te dando uma proposta para que você possa melhorar. Às vezes, algo que você não ia ver. Outro dia mesmo, uma pousadeira falou para mim que a reclamação que ela estava tendo recorrente era de pedir um espelho, porque não tinha um espelho de corpo todo no quarto. Ela foi e colocou o espelho no quarto. Então, acabou que isso resolveu esse tipo de reclamação, né, gente? Então, o que acontece? Aí, quando você está nessa fase que eu estou falando aqui da adolescência, você acaba tendo a sensação que o seu propósito estava errado, que você não pensou que fosse assim, que fosse funcionar uma pousada, que você tinha uma outra ideia, né? E quando você vai deparando com o dia a dia, com a realidade, você vai vendo que as coisas não são exatamente como você planejou. Até porque, gente, a gente tem que pensar que a gente não tem o controle de nada. A gente tem sim que fazer os processos, tudo bonitinho, para a pousada rodar o melhor possível. Mas tem hora que tem coisas que fogem ao nosso controle, gente. E aí que tá. Você saber lidar com isso vai fazer toda a diferença, né? Para que você não canse do seu negócio, para que você esteja sempre ali motivado para dar o seu melhor e ouvir as coisas, como eu disse, como propostas de melhoria, né? E não como reclamação. Então, se todo dono de pousada passa por isso na gestão dele, na gestão empresarial, né? E aí bate aquela insegurança. O problema, gente, é que tem muitas pessoas que nesse momento, quando surgem os problemas, começa a se desestabilizar, né? Se desestabiliza justamente nessa etapa, que seria a etapa do meio, né? Que você já não está mais ali, você não está no comecinho de quando você abriu a porta, você já está rodando, e aí começa a surgir esses problemas, né? Problemas para formar equipes, funcionário adequado, às vezes não está fazendo do jeito que tem que ser feito, aí você contrata, às vezes tem que demitir, e aí tudo isso desgasta, né? O dono começa a ficar cansado de tudo isso, né? Isso pode ser esse o caso. Aí depois, gente, disso tudo, vem a fase que todo mundo pensa assim, nossa, meu sonho, né? Tá na fase da maturidade do meu negócio. Ele está rodando até sem mim e está tudo funcionando. Mas poucos sabem que na maturidade de uma pousada, ela não é uma consequência, né, da adolescência. Você está, na verdade, a pousada, quando ela atinge a maturidade, é que ela começou a agir. Aí muda tudo. É como ela começou a agir de forma madura, de forma estratégica.
É como quando ela começou, de fato, colocar o seu negócio ali no trilho para rodar, sem que você precise ficar ali no faz tudo, né? Aí você já sabe como é que roda, nada te tira aí do eixo, né? Te destabiliza. Por exemplo, um funcionário que sai e te deixa na mão, você vai conseguir agir com tranquilidade, porque você já aprendeu como é que funciona todo e, principalmente, você aprendeu a lidar com a frustração. Porque eu acho que isso é o que deixa a gente um pouco, faz com que a gente paralise, né? Porque quando você enxerga as coisas de outra forma, gente, é muito mais fácil de você resolver o problema. Você não pensar que é pessoal com você, você não levar para o lado do pessimismo, igual eu já ouvi muitos falarem assim, ah, funcionário não para comigo. Não, a pergunta é diferente. Por que meu quadro de funcionário é muito rotativo? O que eu posso fazer diferente, né? O que pode estar errado aí que eu estou tendo essa rotatividade aí sempre? E tem outras pousadas que não têm, né? Que conseguem reter a mão de obra. Então, acho que sempre tem que voltar a pergunta para a gente, para que a gente possa dar o passo à frente, né? Então, a pousada, ela passa pelas essas fases que eu falei, a infância, que é o começo, a adolescência, e cada fase tem uma perspectiva diferente, né? E o gestor aí, o pousadeiro, ele tem que saber exatamente onde que ele quer chegar, né? Ele tem que ter um propósito bem claro para guiar ele em todos os momentos. Porque, principalmente nesse momento aí da maturidade, quando você não tem um propósito, lá você começa a ficar desgastado. Você começa a já estar cansado do seu negócio e não entende por quê. Muitas vezes é porque as pessoas se perdem, às vezes, do propósito dela, né? Então, você começa a, de fato, refletir, né? Se a empresa está do jeito que você gostaria, o que você poderia fazer diferente para que você não ficasse tão esgotado, tão cansado, que dependesse tanto de você, né? Então, é importante saber a missão, saber como que você quer atender seus hóspedes, que tipo de serviço que você quer oferecer, né? E se isso não for possível, recorrer a ajudas exteriores para que você consiga fazer tudo isso com excelência aí em todos os setores da sua pousada. Porque uma pousada, a gente exige muita excelência da gente em tudo, né? Isso eu entendo e ouço cada vez mais, isso é desgastante, isso é cansativo. Da mesma forma que é muito recompensador, né? Que a gente se sente reconhecido quando tem feedbacks positivos, tem hora que a gente se sente um pouco cansado até do processo em si, até às vezes por não ter processo, né? Por fazer as coisas aleatórias. Então, o importante é que, nesse momento da maturidade, avaliar e ver se é necessário contratar mão de obras especializadas em alguns setores para que te dê alívio, né? Para que você consiga ficar mais na parte de gerencial, não na parte operacional, né? Então, assim, logo que o empresário ele passa por todas essas fases, ele começa a ter uma visão mais sólida do seu negócio. É porque ele se torna uma empresa madura. Ele já sabe como lidar com os desafios, né? Então, essa seria, como eu disse, a etapa dos sonhos de qualquer pousada. Mas não é todo mundo que chega nela da melhor forma possível, né? Muitos desistem, às vezes, pelo meio do caminho, vão desgastando muito. Então, assim, é muito importante saber, gente, que com grandes poderes vem grandes responsabilidades, né? Então, conforme essa pousada vai decolando, qualquer coisa aí que saia do eixo, que dê errado, pode comprometer, né, o rumo do seu negócio. Às vezes é um erro na contratação da equipe, e isso vai comprometendo aí a forma como você está indo. Às vezes você estava indo super bem, de repente uma pessoa que entrou na equipe já está aí, começa a destabilizar, começa a ter muita reclamação. Então, tem que estar muito atento, né, em todos os momentos aí, para que consiga minimizar da melhor forma e que você não fique sobrecarregado. Isso é o mais importante, eu acho. Então, assim, tem uma coisa assim, que é um exemplo, que são as reclamações dos hóspedes, né? Que tem muito pousadeiro que fica, igual eu falei, fica frustrado, fica nervoso com críticas que ele recebe, especialmente quando elas partem de atitude funcionária. Às vezes um funcionário chega para o dono da pousada e a gente encara, dependendo, como crítica, mas nem sempre, às vezes é um feedback. Então tem que estar aberto aí a escutar esses feedbacks
para ver até que ponto ele está te falando algo que vai fazer com que você melhore, né? Ou se é realmente uma crítica que não seja construtiva. Mas na maioria das vezes, quando a gente chega a ouvir, é porque é algo que está errado e que aquela pessoa está te sinalizando. Então, melhor, gente, é a gente ouvir até antes que eles cheguem a falar. É a gente buscar mesmo sempre ouvir os nossos colaboradores, os nossos hóspedes, fazer a pesquisa de satisfação para que a gente entenda, né? Porque senão, para a gente não sentir que é algo pessoal, né? Para a gente dar essa abertura. Então, acontece às vezes, por exemplo, um hóspede critica lá, vamos supor, a limpeza do seu apartamento. Aí você vai lá conferir todo o processo da camareira. E aí você percebe que não está alinhado com o que você ensinou. E aí que ela está fazendo diferente do que você ensinou. Só que aí o que você faz? Ao invés de você ir lá ensinar para ela de novo, da forma correta, você pega e faz por conta própria, para que não tenha aquela reclamação, né? E esse processo começa a se repetir. Você vê que às vezes teve reclamação no atendimento, aí você fica na recepção, você vai para a cozinha, né? Quando você percebe quando você percebe, você está fazendo um trabalho que não é seu mais. Você já tinha delegado. E aí acabou que você voltou para aquilo, sabe? Então, isso tem que estar sempre... a gente tem que estar sempre pensando, sabe? Reavaliando as nossas atitudes. Porque para que você tenha uma pousada que ela consiga funcionar sem você o tempo inteiro, é necessário deixar que os outros façam, né? Teve uma reclamação em algum serviço aí da pousada? Vai lá, ensina de novo e deixa a pessoa fazer. E verifica o que ela fez. E não pegue e faça por ela. Porque uma que ela vai acostumar. Ela vai acostumar e vai falar, eu vou fazer aqui mais ou menos, eu sei que ela vai vir, ou ele vai vir e vai fazer de novo, né? E isso não tem coisa mais desgastante, né, gente? Que você ficar fazendo retrabalho dos outros. Então, você vai estar sempre ali angustiado, vai achar que nada está funcionando como deveria, né? Então, assim, esse é um quadro muito comum de ver pousadeiros sobrecarregados, porque ele acha que pode comandar tudo sozinho, todos os processos da sua pousada. E tem muito dono de pousada que não quer mudar de atitude, por achar que ele sozinho dá conta, né? E aí ele começa a ficar ali pulando de um lado para o outro, ficando somente na forma do operacional, e ele não consegue ir para outra fase do gerencial, por isso, porque ele fica o tempo inteiro realmente apagando incêndio, né? E isso traz consequências. Porque, vamos supor, se antes você era super caprichoso, a sua estrutura da pousada era impecável, né? É bem provável que agora você começa a ficar cansado, você começa a ficar desleixado com algumas coisas da pousada, deixar algumas coisas passar batido, né? Que, afinal de contas, você tem que cuidar de muita coisa. Então, você equilibrar tudo isso aí, você equilibrar um monte de prato aí no ar, né? É difícil, né? Acaba que uma hora vai pender para um lado ou para o outro, e isso vai gerar em você muito cansaço. E aí que vem a frustração, né? Então, o seu sonho de abrir a pousada que você tinha antes, ele começa a se perder. Mas ele se perde, gente, porque a gente que vai deixando a coisa ir caminhando dessa forma, né? Então, tem que estar sempre buscando aí aprender, sempre buscando mesmo conhecimento, formas de melhorar, ouvir mesmo o que as pessoas têm a dizer para a gente. E os principais para a gente são os nossos hóspedes e os nossos colaboradores que estão ali no dia a dia. É abrir espaço para isso. Que dessa forma, você vai entender aí como é que eles estão pensando e às vezes até como estão pensando de você. Porque às vezes você acha que está fazendo coisas que está agregando e às vezes seu colaborador vai falar, olha, não precisa, eu mesmo dou conta. Mas você tem que estar muito aberto para ouvir isso, gente. Nem todo mundo dá conta, mas é o ideal, né? Porque senão é uma questão de tempo para você chegar um dia que você não quer mais trabalhar. Você fala, ai, não quero mais essa pousada, não aguento mais, tô cansada, não era isso que eu pensei, né? E aí, dessa forma, o que você vai se tornar? Você vai se tornar o pior funcionário da sua pousada. Você vai estar ali, arrastando, né? Como às vezes a gente fala que tem colaborador que está ali arrastando, não está fazendo o que deve ser feito. Mas isso tudo é consequência da forma como você vem se comportando aí como pousadeiro, né? Essa forma aí que vai fazer toda a diferença na sua jornada.
para que você não canse, né? E quem que vai sair prejudicado no final, né, da história? Você mesmo, não é ninguém ali. Então, tem pousadeiro aí que até desiste de que sua pousada continue crescendo, né? E acha que não nasceu para empreender, que tudo isso é muito complicado, que eu não quero isso para ninguém, gente. Eu acho assim, tem a maneira correta da gente fazer e da gente ir cada vez mais tirando o peso das nossas costas, né? E não desistindo dos nossos sonhos. Então, é importante demais que a gente tenha realmente propósitos para a nossa vida pessoal e o propósito de direcionamento para a nossa pousada, né? Aonde que a gente quer que ela chegue. Então, assim, a gente tem sempre que lembrar desse nosso propósito. O que fez a gente abrir a pousada, por que nós decidimos por esse caminho, né? O que a gente queria com isso, para que a gente retome, porque às vezes a gente está indo numa outra direção e aí a gente lembra disso, a gente consegue voltar para a nossa rota, né? Então, só um minutinho. Quando você abriu a pousada movido por um sonho de mudar sua vida, né? Um sonho de melhorar a vida também das pessoas que trabalhassem para você e também fazer toda a diferença na vida dos seus hóspedes, né? Que são seus clientes aí. Então, você tinha um propósito quando você abriu o seu negócio. Então, durante o processo de crescimento da pousada, você tem que se perguntar para onde que foi o meu propósito, né? Relembrar ele, qual era mesmo o meu propósito? Onde que eu queria chegar, né? Com a minha pousada, o que eu vislumbrei para ela, quais foram meus objetivos com ela, né? E aonde que isso tudo se perdeu, que te deixou aí cansado, né? E sem motivação. Então, uma outra coisa legal, importante da gente fazer para que a gente retome essa rota, gente, é identificar também o potencial da nossa pousada. Porque cada pousada tem um potencial diferente, né? E a gente tem várias formas de trabalhar com ela. Então, você tem que ter esse objetivo em mente, né? E lembrar sempre o lugar que você quer atingir com a sua pousada, o que você pensou para ela lá atrás, quando você abriu, né? Então, você ter esse objetivo em mente, estruturar a visão da pousada, né? A visão da pousada a respeito do futuro dela, o que você pretende aí alcançar com ela, né? Tá sempre lançando mão disso para que você não se perca. E é bem simples, né, gente? Se o dono de uma pousada, ele pensa no futuro, se ele pensa no futuro, ele sabe o caminho que ele tem que percorrer, qual é o caminho que ele quer chegar. É mais fácil. Então, assim, é importante que a gente enxergue, sim, a longo prazo, que a gente olhe para a nossa pousada, olá, boa tarde, e enxergue ela aí a longo prazo mesmo, né? Não só enxergar o dia de amanhã, pagar conta, ficar ali na linha de frente, não é isso só, né? Tem algo muito maior, que cada um aí sabe de quando quis abrir, tinha algo muito maior, né? Então, assim, os donos de pousada, gente, tem que olhar para a sua pousada como um negócio. Tirar um pouco desse apego todo emocional até, né? É um apego aí de eu que fiz, eu que construí com aquele cuidado. E não que você vai deixar de cuidar, né? Mas que você vai enxergar ela é o seu negócio. Então, como é que você quer que seu negócio caminhe? Para que a sua vida pessoal possa caminhar também. Porque senão mistura tudo. A pessoal com a vida lá da pousada, e aí você começa a não ter nem vida pessoal direito. Você vai viver 24 horas a sua pousada, né? Então, por isso é importante pensar mesmo a longo prazo, né? E ver aonde que você deseja que seu negócio chegue. E colocar data, gente. É importante a gente falar em determinado tempo eu quero que a minha pousada aumente em X% a taxa de ocupação, por exemplo, né? Eu quero ampliar tantos apartamentos até tal data. Importante colocar a data, né? E sempre preocupar, gente, porque a visão ela está entrelaçada com a missão e com os valores do seu negócio. Tudo isso caminha junto, né? Porque a missão ela diz respeito por quê, né? Por que a sua empresa existe? Por que as pessoas estão trabalhando nela? Você tem que estar com isso muito bem definido dentro de você. Já os valores são aqueles que são inegociáveis, né? Você tem o valor aí de agir, por exemplo, com integridade, transparência, cada um tem aqueles valores, né, que acham que são mais importantes para reger aí o seu negócio.
e ficar firme nele. Eles são inegociáveis, né? São eles e pronto. E a partir deles é que as decisões começam a serem tomadas. A partir dos seus valores aí é que você vai tomando as decisões para o futuro, né? E o potencial da sua pousada também está nessas definições que você dá, nessas direções, né? Então, você vai unindo aí a missão com a visão e os valores e alinhá-los com os seus colaboradores também. Eles têm que saber qual que é, né? Qual que é a missão, visão da pousada, para que você consiga tornar a sua empresa, né? Que ela consiga caminhar sozinha, caso você queira se ausentar, que você queira tirar férias, né? Que você não queira ir para a pousada todo dia, ou que você queira administrar a pousada à distância. Tudo isso é muito possível, gente. Eu administrei minha pousada por 1 ano à distância, quando eu fui para a Espanha fazer um mestrado em hotelaria. Então, assim, foi super possível, porque eu tinha tudo muito bem alinhado, todos eles estavam alinhados com o meu propósito, né? Então, com o propósito, no caso, não meu, da pousada. E aí eu consegui fazer com que ela funcionasse, mesmo eu não estando lá e administrando à distância. Tudo isso é possível. É possível, desde que a gente tenha tudo muito bem claro, né? O que você quer com a sua empresa, para que não te pegue de surpresa. Porque às vezes você pensou que não ia precisar trabalhar tanto e quando você vê, você está absorvido ali pela pousada o tempo inteiro. Mas o que foi isso? É que você não pensou, né? O que você queria de fato. Então, a gente precisa definir se a gente quer ou não, se a gente quer estar lá todo dia ou não, primeiro, porque aí depois nós vamos criar estratégias para que isso seja possível. Eu recebo perguntas, é possível gerenciar uma pousada à distância? Gente, é super possível, né? Mas para isso você tem que ter pessoas boas, você tem que saber contratar bem, para colocar ali junto com você, para ela rodar, aí ver que está tudo ok, aí sim, você pode ir com tranquilidade. Ou contratar alguém que possa fazer isso por você, né? Então, assim, haja como uma empresa madura. O melhor momento para que você, né, se você construiu sua pousada do zero, né? Agora está na hora de agir com toda a maturidade. Você fez um investimento alto, construiu sua pousada, né? Então, ela começou lá na infância, ela veio para a adolescência, agora ela está no melhor momento dela agora. Vamos supor que você esteja aí na fase da maturidade. Então, repensar e redirecionar aí para não perder o foco do que foi, qual que era a missão quando você abriu a pousada, qual que era o seu propósito, né? Porque muitos também acham que quando atinge a meta desejada, ou quando consegue algum reconhecimento, e aí que vai ser diferente, né? Na hora que eu conseguir minha meta, aí eu vou agir assim. Na hora que eu fizer isso, vai ser dessa forma. Não, gente. A gente tem que pensar em algo para que a nossa pousada cresça, mas tem que pensar no hoje, no agora. Começar no hoje, no agora. Não esperar o momento ideal, né? Não esperar que passe o Covid ou que você consiga ter mais dinheiro para contratar. É tentar ir com todas as forças mesmo, é querer, né, gente? Querer tem toda a força aí. A gente querer, de fato, mudar a nossa realidade. Porque só assim a gente vai conseguir, de fato, mudar, né? Tem que querer de verdade. Não adianta, assim, às vezes as pessoas não põem meta porque elas sabem, se eu pôr uma meta, eu vou ter que correr atrás para cumprir. Aí deixa o negócio solto. Que aí, o que acontecer, aconteceu. Eu não determinei, né? Não coloquei isso como meta. Então, é importante vencer esse desafio aí de escrever mesmo a meta e seguir, percorrer aquilo ali, né? Porque senão você nunca vai estar onde você gostaria, você vai estar sempre achando que falta algo a mais para você conseguir estar naquele patamar. Mas, na verdade, o caminho é inverso. É você que define onde você quer chegar primeiro, né? Porque às vezes a gente deixa, ainda mais quando a gente já está cansado, já está com uma empresa aí há mais tempo, a pousada já te desgastou, você não está com uma equipe aí que você possa conseguir gerenciar da melhor forma, então você acaba achando que não tem jeito, mas sempre tem, gente. O negócio é a gente voltar os olhos para o negócio, mas voltar com um olhar de negócio, né? E não extensão da nossa casa. Como que eu posso fazer? Eu quero, de fato, ficar aqui 24 horas? Então, eu vou começar a delegar, eu vou aprender a fazer isso, eu vou aos pouquinhos, né, gente? Assim, acho que tudo a gente vai fazendo aos poucos,
porque tem coisas que são bem difíceis para muitos que eu sei, que é deixar na mão de outra pessoa, e essa confiança ela tem que ser adquirida aos poucos. A gente vai dando um pouquinho de confiança hoje, outra amanhã, até que a gente se sinta seguro para sair, né? Para deixar que a outra pessoa gerencie para a gente, assuma nosso papel na pousada, e que a gente possa, de fato, ser o gestor, ser quem está ali para olhar para o futuro, né? Para olhar para as metas da empresa, para olhar para a visão de longo prazo, onde você quer que ela chegue, tomar atitude para que isso se torne realidade. E que você não esqueça de qual foi o seu sonho, né? Porque o dono de uma pousada não tem como, né, gente? É muito difícil a gente aí, que é a pergunta da live, se dono de pousada tem como pedir conta. Né? Eu acho que não é o melhor caminho, ainda mais quando a gente fez com todo o amor, né? E a gente quer continuar, só que a gente não sabe como. A gente vai em busca do conhecimento, né? Cada vez melhorando as nossas habilidades, para que a gente consiga superar mais esse momento aí que você possa estar vivendo aí, né? E fazer com que essa pousada seja próspera, que ela não dependa 100% de você, porque isso não é saudável, isso não traz benefício para ninguém, né? Ninguém consegue ficar ligado 24 horas, isso vai gerar impactos na sua saúde, porque pensa, pousada, gente, eu sempre falo, pousada não fecha, são 24 horas aberta, né? Então imagina se você tiver que fazer todas as coisas dentro da pousada, você não vai conseguir descansar, né? Você não vai conseguir nem ter cabeça para pensar na sua empresa como a longo prazo. Você vai estar tão envolvida em tudo que está acontecendo ali, que você não vai conseguir pensar o que você quer dela, né? Não é só recebe do hóspede, paga as contas e fica só aquele ciclo, né? E você ali trabalhando, sem ver resultados. Então é importante olhar muito para essa questão.